Os 4 brasileiros passaram e os 2 argentinos caíram. Que semana triste para estar vivo, hein, meus amigos? Meu nome é Pedro Salles, você sabe de tudo isso. Deixa o canal, ativa o sino, deixa o seu like, se inscreve no canal, eu já disse isso. Começamos. Vamos lá, eu falei um pouco mais da dupla Botafogo e Palmeiras, então agora eu vou falar um pouco mais de Fla-Flu. Começando pelo Flamengo, o Flamengo pega o Bayern de Munique, é um chaveamento muito complicado, não só pelo fato de ser o Bayern, mas se o Flamengo se classificar, vai provavelmente pegar o Paris Saint-Germain. Então, e embaixo ainda tem outros times complicados, então não tá fácil pro Flamengo, porque, como eu já disse, eu acho que eu disse isso até no outro vídeo, o Flamengo, se fizer o jogo da vida para passar do Bayern, vai ter que fazer outro jogo da vida para passar do PSG, e outro jogo da vida para chegar na semifinal, e outro jogo da vida para chegar na final. Então, são muitos jogos da vida, diferente de Botafogo e Palmeiras, porque Botafogo e Palmeiras, até mesmo do Fluminense, porque Botafogo e Palmeiras, é que o Fluminense é um pouco menos porque o chaveamento do lado do Fluminense está mais complicado. Mas Botafogo e Palmeiras se enfrentam e, desculpa, para um ganhar do outro, independente de quem for, não precisa ser o jogo da vida. O Botafogo pode só jogar bem e ganhar do Palmeiras, o Palmeiras pode só jogar bem e ganhar do Botafogo. E na próxima fase, vamos supor que o Botafogo, não supor não, o que vai acontecer? O Botafogo ou o Palmeiras se classificam, nenhum dos dois vai precisar do jogo da vida para ganhar do Chelsea ou ganhar do Benfica, desculpa. São duas equipes que competem. Então, o jogo da vida realmente o Fluminense vai ter que fazer, talvez contra a Inter de Milão e se passar contra o Real Madrid, tá? Então aí sim são dois jogos da vida para o Fluminense que tem uma campanha um pouco mais difícil pelo lado do chaveamento. Mas, como eu já disse, a equipe que eu acho que vai mais longe é vencedor de Botafogo e Palmeiras. Mais longe do Brasil, ok? Que tem realmente a chance de chegar longe é o vencedor de Botafogo e Palmeiras. Continuando, o Fluminense pega a Inter de Milão e não é um absurdo que o Fluminense ganhe. Claro, disse que é um jogo da vida, é um jogo complicadíssimo, porque a Inter de Milão é uma equipe com ótimos jogadores, ponto parágrafo. Não é aquele time da final da Champions, vice-campeão. Não é o mesmo time. Trocou o treinador, jogadores saíram, os jogadores que não jogavam estão jogando, os jogadores que não estavam lesionados estão lesionados. Então a rotação, o time da Inter de Milão, apesar de ter alguns titulares que ainda estão ali, tem muitos jogadores que não estão mais. Então a gente tem que estar ligado porque a Inter de Milão está jogando de uma forma diferente e pior. Então dá jogo. O Fluminense consegue, eu confio no Fluminense. Eu acho que o Fluminense consegue ir lá e fazer um jogo muito digno. Apesar de não ter feito bom jogo contra o Mamelodi, de ter sofrido contra o San, eu acho que existe a possibilidade real do Fluminense, se daqui a uma semana, o viajante no tempo, Martin McFly, chegar aqui e falar, o Fluminense se classificou. Eu falo, ok, eu acredito, tá? Não é o favorito? Não é. Mas não é impossível, não é absurdo, tá? É um jogo que realmente eu acho que existe uma chance do Fluminense passar. Por quê? A Inter sofreu para passar do River. E o River, convenhamos, é pior que o Fluminense. É pior treinado que o Fluminense. Eu acho o Renato Gaúcho mais treinador que o Galhardo. O Galhardo tá no River, só não foi demitido do River Plate porque ele é ídolo do River Plate. E isso é digno, é legítimo. Mas hoje ele não faz um trabalho bom e isso é a verdade. E o Renato Gaúcho é um treinador que eu acho melhor do que o Galhardo. Apesar de ter ganhado menos, o Renato Gaúcho ainda é muito bom. Eu acho que existe jogo. E para um time que sofreu para ganhar do River Plate, também não vai ter vida fácil contra o Fluminense e no futebol tudo pode acontecer. Se o Botafogo ganhou do PSG, o Fluminense pode ganhar também da Inter de Milão. Eu tava falando de Flamengo, né? Voltando pro Flamengo, o Flamengo vai pegar uma pedreiraça, mas eu não duvido que passe do Bayern. Só que o Felipe Luiz é muito nas convicções dele. E é certo, porque ele só perdeu 3 jogos, ok? Só que ele é um cara que gosta da posse de bola, gosta de controlar o jogo de forma certa. O treinador que treina o Flamengo tem que pensar assim, por quê? Porque o Flamengo é melhor, tecnicamente, que 99% das equipes que ele joga contra. Só que às vezes esse 1% acontece, e é o caso de domingo. O Flamengo enfrentará uma equipe melhor que ele, desculpa. O Bayern de Munique, tecnicamente, é superior ao Flamengo. Então eu acho que o Flamengo não tem que jogar da mesma forma que joga contra as outras equipes.
Se eu fosse Felipe Luiz, jogaria tal qual o Botafogo contra o PSG ou o Atlético de Madrid. Claro que o contra o Atlético de Madrid foi outra coisa, mas não é tal qual. Mas eu jogaria principalmente se defendendo, com um bloco baixo, no contra-ataque. Por quê? O Flamengo gosta da posse de bola e o Bayern gosta de pressionar em cima. Ou seja, para manter a posse trocando passe, o Bayern vai pressionar e vai dificultar que você fique tocando bola, que você tenha a posse de bola. Apesar do Flamengo ter Gerson, Jorginho e Pulgar, que são jogadores que sabem conduzir, que sabem tocar bola, que sabem jogar. Ok? Ok. Mas o Bayern vai pressionar em cima. Então, vai ser difícil ter a posse de bola. Mas quem pressiona em cima, olha o cobertor curto. Quem pressiona em cima deixa espaço atrás. Então, o meu ponto de vista seria o Flamengo jogar no bloco baixo com contra-ataque. Porque um contra-ataque com velocidade seria o mais correto para mim, porque o Bayern vai pressionar e vai deixar espaço. Então, caso o Flamengo jogue no contra-ataque, faz totalmente sentido que saia um gol, que saia uma oportunidade ali, tal qual o PSG contra o Botafogo, que pressionou em cima. O Botafogo é uma equipe que gosta da posse de bola. Claro que eu acho que não é uma equipe que fica, que sempre é que tem mais posse de bola do jogo, porque o Botafogo sempre faz jogadas incisas. Pega uma bola, tum, 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 já ataca. Lateral, volante, atacante. Então é muito rápido. Mas ao mesmo tempo, tem Marlon Freitas que gosta de controlar a bola, tem jogadores que gostam de ter a bola, como o Savarino. Só que o Botafogo, no caso, ele contra o PSG ficou sem a bola totalmente, se defendeu, e quando o PSG fez a pressão alta, alguns momentos o PSG deu contra-ataque. E o Atlético de Madrid também. Ou seja, por que não aconteceria com o Flamengo contra uma equipe que adora pressionar alto? Isso faz algum sentido na minha cabeça. Pedro, do fundo do seu coração, fala os seus palpites, o que você realmente acha. Ok. Inter de Milão e Fluminense, Flamengo e Bayern, são 2 jogos. Eu acho que um brasileiro cai e um brasileiro passa. É difícil, velho. Mas eu vou no Flamengo. Eu acho que o Flamengo passa do Bayern de Munique, tá? O Bayern de Munique sofreu para ganhar do Boca Juniors. O Bayern de Munique, apesar do time misto, não ganhou do Benfica. O Bayern de Munique é uma equipe que talvez, porque tá levando muito a sério o torneio, mas talvez jogue errado contra o Flamengo. Então eu acho que o Flamengo tá com sangue nos olhos tão grande para passar do Bayern, que a vontade de um é muito maior que a vontade de outro, apesar da qualidade técnica ser diferente. Então, o meu palpite... O Flamengo tem melhor treinador, só para avisar. O Felipe Luiz é mais treinador que o Company. O meu palpite é que o Flamengo passa, talvez nos pênaltis, talvez com 1-0, 2-1. Vai ser um jogo apertado. Não vai ser fácil para o Flamengo, mas eu acho que passa. Alguma coisa me diz que passa, além da análise que eu fiz aqui. Fluminense, eu acho que a Inter de Milão passa. Só que não vai ser fácil. Vai ser um jogo que pode ser que a Inter sofra gol, pode ser que a Inter de Milão faça um gol só no Fluminense, tem dificuldade para passar do Fluminense, o Thiago Silva vai retornar, a defesa do Fluminense vem sendo muito boa, apesar de eu não gostar do René. O René tá jogando bem, então dá esse voto de confiança pro Flusão, mas eu acho que a Inter de Milão passa. Queria que o Fluminense passasse, porque eu gosto do Renato Gaúcho, eu gosto do Thiago Silva, eu gosto do Fábio, o John Ares é um craque, o Ganso é um puta centroavante, mas eu acho que a participação muito bonita do Fluminense termina nas oitavas de final. Botafogo e Palmeiras. Botafogo. Por quê? Confiança, momento. Eu acho que isso conta muito. Talvez o nível técnico das equipes, você pode achar o Botafogo um pouco melhor, você pode achar o Palmeiras um pouco melhor, tanto faz. Mas eu acho que chegar confiante é um negócio que ajuda muito. E o Botafogo tá chegando confiante. Porque depois de uma fase de grupos que você passa no grupo da morte contra 2 equipes fortes, como o PSG e como o Atlético de Madrid, você ganha um nível de confiança muito grande. Não é soberba, é confiança. Porque o Botafogo tem um sentimento de que, não tô falando que vai ganhar, mas que pode enfrentar qualquer equipe do mundo. E se ganhou do PSG, por que não pode enfrentar qualquer equipe do mundo? Pode, realmente pode. Então eu acho que o nível de confiança do Botafogo, o momento que o Botafogo chega para essa partida, ajuda muito, conta muito. Mas não tô falando que o Botafogo vai ganhar de 2-3-0 não. Vai ser um jogo apertado, mata-mata de um jogo só, é estudado. Você pode ver final de Liga dos Campeões.
semifinal de Liga dos Campeões é jogo de ida e volta. Eu acho que final de Liga dos Campeões é jogo estudado. Jogos importantes de jogo único são estudados porque um erro te custa a classificação ou a desclassificação, ou um acerto, né? Então é tudo num detalhe. Por isso eu acho que vai ser 1-0 pro Botafogo, tá? Meu palpite é o Botafogo, mas não duvido do Palmeiras passar. Para mim é 51-49 isso aqui, e o que desempata 55-45. E o que desempata é o nível de confiança e o momento que o Botafogo chega pro jogo. O Botafogo ganha de Seattle não tão bem, pega uma confiança absurda contra o PSG e consegue a classificação contra o Atlético, mesmo perdendo, sofrendo um gol aos 43, sendo que o Botafogo ainda assim conseguiu ferir o Atlético de Madrid com o chute do Savarino, com o chute do Igor Jesus e com algumas corridas dos pontas. Então eu acho que a partir daquele grupo da morte, o Botafogo ganha confiança. E o Palmeiras, que ganha muita confiança no empate com o Porto, porque fala, a gente compete, tem a vitória de 2-0 sobre o Al-Ahly, que poderia ter sido mais, mas eu não vou reclamar de uma vitória. E o jogo, sim, do Inter Miami foi patético. Desculpa, foi horroroso o jogo do Inter Miami. Só que o Abel matou uns 3 bodes no vestiário, né? Fez um esqueminha dele, né? Que ele mexe o copo, fala com o divino ou com o diabólico, não sei, e o Palmeiras simplesmente saiu 2-0 para empatar 2-2 e conseguir a classificação na primeira colocação, que é inacreditável como essa equipe nunca desiste. Nunca desiste. O Palmeiras é uma equipe muito resiliente, que é a palavra da moda agora, é o que define a Sociedade Esportiva Palmeiras desde a chegada do Abel Ferreira. Ok? Meus amigos, se inscrevam no canal, ativa o sino, deixa o seu like. Um abraço para você e valeu!